Então vamos lá, vou começar aqui agora. A pele é o maior órgão do corpo humano e é nela em que a micro é feita. E eu vou falar aqui, quando eu falar micro, eu estou falando tanto de microblading quanto de micropigmentação, tá? Então é nela que essa micro é feita. Então é muito importante para o profissional da micropigmentação que vai trabalhar com a micro saber muito sobre pele. Não é saber só o básico, é saber muito sobre pele. Então você já tem que olhar para a pele do seu cliente e saber identificar qual o tipo de pele daquele cliente, né? Para você saber qual será o resultado na pele do seu cliente. Então assim, começando aí do início, né? Começando do começo, como a gente fala. A pele ela tem 3 camadas. Então é a camada mais superficial, que é essa que a gente vê, que é a epiderme. Tem a camada central, que é a derme. E tem a camada mais profunda, que é a hipoderme. É sempre feita a micro, né? Muita gente pergunta assim, mas em qual camada da pele que a micro é feita? A micro sempre é feita na primeira camada da pele, que é essa camada que a gente consegue visualizar, né? Que tá aqui de fora do nosso corpo, que a gente consegue enxergar. Ah, Tássia, mas não pode passar dessa camada? Não. Porque se a micro passa dessa camada, ela atinge uma camada um pouquinho mais profunda, ela fica cinza, cinza mesmo, tá? Muito cinza e expande muitos fios. Porque não é o lugar em que ela deve ser colocada, né? Acoplada. Então ela sempre deve alcançar somente a primeira camada. E aí, falando em primeira camada, muita gente tem aquela dúvida que é o seguinte: mas como que eu vou saber que eu atingi somente a primeira camada, né? Porque às vezes você não tem ali ainda a vivência de micropigmentação, de microblading. E isso, para você saber a profundidade ideal da microblading, né, que você atingiu exatamente a primeira camada, você tem que observar a pele. Para microblading é muito fácil você entender que você atingiu somente a primeira camada e que você está fazendo o procedimento corretamente. Que é o seguinte: quando você faz o cortezinho na pele, não pode sangrar muito, pode dar uma gotinha bem pequenininha ali, ou de linfa, ou um pouquinho de sangue, muito pouco, tá? E quando você abre a pele, ó, o corte tá aqui. Quando você abre a pele no sentido contrário, né, puxando para os lados contrários desse cortezinho que você fez, você vê o pigmento lá no fundo. Dá pra você ver direitinho, direitinho, isso é muito nítido. A pele cortadinha, sem sair nada ali do meio. Se sair um pouquinho de linfa, um pouquinho de sangue é normal, mas muito pouco, não pode escorrer sangue, tá? E aí você consegue puxar dentro, apareceu um negócio aqui no celular, já arrumei, e ver ali dentro, puxar a pele e ver ali dentro que você chegou na camada correta. Se você ultrapassar essa primeira camada, o procedimento vai sangrar muito. Então, quando você está fazendo a microblading, a mão, a leveza, o peso da mão é muito leve, tá? Para você conseguir alcançar somente a primeira camada. Porque esse procedimento ele não pode sangrar muito. Ele tem que ter, pode sim sangrar um pouquinho, dependendo do cliente. Tem gente que tem a pele mais fininha, tem gente que tem pressão alta, então vai dar uma diferença. Tem gente que tomou dipirona até 5 dias atrás, então o sangue fica um pouco mais ralo. Então pode dar variações aí de pessoa para pessoa, para a pele sangrar um pouquinho na hora da microblading, mas não deve sangrar muito. De jeito nenhum, porque aí você vai perceber que você alcançou uma camada mais profunda e que não é aonde o procedimento deve ser implantado. Então, repetindo, a microblading e a micropigmentação sempre deve ser feita somente na primeira camada da pele. Outra coisa, a tatuagem. Qual que é a diferença aí da camada da pele em que a tatuagem e a microblading ou a micropigmentação é feita? Como eu falei, a microblading e a micropigmentação são feitas na primeira camada da pele, que é essa superficial. Já a tatuagem, ela é feita na segunda camada da pele, então ela é um pouco mais profunda. É por isso que a tatuagem vai durar aí a vida inteira e a microblading não. Porque a microblading, por estar só nessa camada superficial, é uma camada que sofre com a regeneração celular. Então, essa regeneração ela vai acontecendo e o pigmento que você fez a micro, ele também vai expelindo, né, seus pedacinhos. Então, ele vai sumir.
A tatuagem, por ser uma camada mais profunda, ela não vai sofrer com essa regeneração celular, então ela vai durar para sempre. Então essa diferença o micropigmentador tem que entender, porque a gente, às vezes não é nem aquela coisa que você vai utilizar para trabalhar, mas se o seu cliente te perguntar, você tem que saber responder, né? Então muitas dessas coisas que às vezes a gente pensa assim, é muito básico, não é muito básico. Pele é um diferencial, saber muito de pele. Eu, graças a Deus, eu sei muito de pele, eu estudei muito pele e um dos meus maiores diferenciais hoje na minha carreira é esse entendimento de pele que eu tenho. Então, eu tenho muito atendimento de pele madura. Então, é um conhecimento de pele que eu adquiri no início de carreira e que eu mantenho até hoje e que eu estudei muito. Porque essas pessoas, essas peles maduras, que eu chamo aí a partir de 50 anos, me procuravam muito para fazer procedimentos. Então eu fiz de tudo para estudar o máximo possível a pele em si, para eu ver essas diferenças. E de pele madura para pele jovem, tem diferença? Tem muita diferença. Mas primeiro eu quero falar aqui dos tipos de pele e a micro. Eu falei aqui no início, né? Eu sempre gosto de olhar a pele do cliente antes de começar a fazer uma micro, porque eu conhecendo que tipo de pele é aquele ali, eu vou saber como que o procedimento vai ficar. Como que vai ficar legal ou não, qual o procedimento melhor, se é uma fio a fio, se é uma esfumada. Então o tipo de pele, ele manda muito, mas muito, no procedimento que você vai fazer e qual que é o resultado desse procedimento. Então assim, por exemplo, a pele seca é uma pele que você vai ter ali uma facilidade de trabalhar com uma fio a fio, ela vai ficar íntegra, mas é uma pele que vai craquelar um pouco, a sobrancelha pode descascar um pouco mais. Mas dentro da micropigmentação é uma ótima pele para se trabalhar, que ela vai manter bem aquele fio ali, vai manter certinho os fios que você fizer. Já uma pele oleosa, que no Brasil, né, é a grande maioria, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado para trabalhar com essa pele. Porque é o seguinte, a pele oleosa, ela não tem o equilíbrio entre a função hídrica e a função oleosa da pele. O óleo, ele prevalece. E esse óleo, ele faz com que os fios que a gente fez, né, se for um procedimento fio a fio, que ele saia mais rapidamente, então ele clareia muito o pigmento e ele faz também que o fio expanda. Ah, Tássia, mas o que é expandir? Expandir é o seguinte, você fez um fio hoje e ele ficou dessa finura. E quando ela voltou no retoque para você, cada fio estava dessa grossura. Então, cada fio expandiu, ele ficou mais grosso. Então, a pele oleosa, ela tem essa tendência a expandir os fios. A expandir os fios, né? Os fios que você desenhou. Então, quando você começa ali com o cliente, ele já chegou para você e você já percebeu que ele tem uma pele oleosa, você já vai falar para ele, como a sua pele é oleosa, a gente vai encontrar aí alguns probleminhas, né? Dentro da micropigmentação ou da microblading, né? Se for o caso, que é que a sua pele é oleosa, então ela tem uma tendência a clarear um pouco o pigmento. Então esse procedimento vai durar menos, tem menor durabilidade, né? E ele também pode expandir um pouco os fios. É aí que entra o seu conhecimento de pele, né? Para você falar para o seu cliente que vai ser toda a sua... Peraí só um minutinho. Liga o ventilador para mim, por favor. Que vai ser todo o seu diferencial. E você saber trabalhar naquela pele vai ser todo o seu diferencial também. Então, assim, você tem que ter esse conhecimento de pele. Outra coisa, a pele normal. Pele normal seria aí, né, a pele ideal para a micropigmentação. Ah, Tássia, mas me dê um exemplo de pele normal, porque eu não sei identificar. Pele normal é onde você encontra aí o equilíbrio entre a função hídrica e oleosa da pele. Um exemplo muito claro de pele normal são a pele das crianças, que não tem excesso de sebo, né? É uma pele normal. Se ela suar, se ela correr muito, vai ficar um pouquinho mais oleoso, né? Mas assim, muito tranquilo. Não é aquela pele mista, não é aquela pele oleosa, é uma pele normal. Que se suou, vai ficar
né? Se brincou muito, né? A gente vê muito isso. Vai ficar um pouquinho mais molhadinho, um pouquinho mais, a gente sente sujo, né? Essas áreas mais centrais do rosto. Mas não vai ficar super oleoso e também não vai ficar super seco, que nem uma pele seca. Porque a pele seca, mesmo quando você coa, você sua muito, não acontece de ficar aquele olhinho, né? Que a pele é bem seca, então ela tem essa característica de poder craquelar mais, mesmo quando você realmente está suada e tal. Então a pele normal seria, idealmente falando, a pele ideal para fazer a micropigmentação. Mas, como eu falei, na vida de micropigmentador, não é exatamente isso que acontece. O que mais chega são peles mais oleosas. Então, ó, chegou um cliente aqui pra você, que ele tem a pele oleosa, e ele quer uma fio a fio, né? Que ele quer um procedimento mais leve e tudo mais. Então, você já indica pro seu cliente como que esse procedimento vai ficar. Porque isso demonstra que você realmente entende, que você sabe o que você tá fazendo. Porque ele podia ir em outra pessoa que não entenderia essa diferença de pele. Mas como ele te escolheu, você vai demonstrar que você realmente entende, desde de pele, a visagismo, a fios, enfim. Porque todas as matérias dentro da micropigmentação são muito importantes você realmente entender, para você atender com prioridade, né, com propriedade. Então, você já vai falar com o seu cliente da pele oleosa que o procedimento dele pode durar menos, porque a pele é oleosa, e os fios podem expandir um pouco, porque a pele dele é oleosa. Tá bom? Então, você já tendo esse conhecimento, você já consegue, antes de fazer o procedimento, já indicar para o seu cliente como pode ficar. Uma boa dica para quem quer trabalhar com uma pele oleosa seria fazer um esfumado. Pode ser tanto uma fio a fio com esfumado ou um esfumado sozinho, né? Porque aí o esfumado ele não vai expandir, porque ele vai manter daquele jeito, mas os fios eles expandem. Então, sempre indicar, se o cliente quer uma fio a fio mesmo, falar pra ele que esse pigmento, esse procedimento, ele pode expandir um pouco e aí não vai ficar tão natural como ele queria, tá? Gente, lembrando, se vocês têm qualquer pergunta sobre pele, profundidade ideal, enfim, pele de negro, pele... tipos de pele, só mandar aqui, tá? Que eu vou ler ali. Uma coisa que muita gente não sabe, e é essencial você saber para você trabalhar com micropigmentação, com microblading, é a pele de fumante. Pele de fumante, pela nicotina, né, pelo cigarro, ela tem uma oxidação diferente das peles de não fumantes, tá? Então, Tássia, mas como assim? O que acontece? A pele de fumante e a micropigmentação, além desse pigmento demorar um pouquinho mais para cicatrizar, porque a pele de fumante ela é uma pele não tão oxigenada, né? Porque o cigarro ele faz mal, faz quebrar a elastina, então não é uma pele tão firme, então ela é uma pele prejudicada. Então ele vai demorar mais a cicatrizar e sobre o tom que você vai utilizar na pele de fumante. A pele de fumante, por ter uma oxidação diferente, ela tende a acinzentar os pigmentos, tá? Então, o pigmento que você colocou ali hoje, que tá lindo, daqui a um mês tá cinza. Então, sempre que você for trabalhar com pele de fumante, isso é muito importante para o pigmento não acinzentar, você esquentar um pouco mais esse pigmento, colocar mais aquele modificador alaranjado, né? Ou esquentador de pigmento, depende aí de como que vocês chamam, cada pessoa tem um nome para isso, né? Que é aquele modificador laranja que toda marca de pigmentos tem. Eu uso o Ironworks e na Ironworks é o mandarine ou o vermelho alaranjado. Então, você vai utilizar um pouquinho mais do que você usaria se ela não fosse fumante. Porque a pele de fumante dá muita diferença. Outro ponto que eu quero falar é a pele de gente idosa. Que eu falei aqui já, que é um diferencial meu, que eu realmente estudei muito sobre pele, porque pele madura, né, pele de idosos, porque eu tive muito cliente assim e eu acabei estudando muito mais sobre isso para trabalhar com micro e também tem a vivência, né, a experiência de você ver como é que a pele tá, você ver no retoque o que aconteceu com a micro e tudo mais. Então a pele mais madura, como que eu explico isso? É como se ela vai perdendo água, né, ela vai perdendo colágeno, ela vai perdendo elastina, ela vai perdendo fibrinas da pele ali. Então é uma pele mais mole. Mas dentro da micropigmentação, da microblading, né? Quando você
Quando você, ó, a Joyce tá falando live muito boa, obrigada, Joyce. Quando você vai fazer uma micropigmentação em uma pele madura, você tem que levar em consideração que aquela pele, ela era mais firme. Então ela foi perdendo estrutura dentro dela. Então quando você for fazer, sempre pensar a sensação que eu tenho, minha experiência com peles mais idosas, né, mais maduras, é que a pele tem tipo um buraco, onde ela perdeu aquilo que ela tinha de estrutura, de fibroblasto, enfim, de água. Então é como se tivesse buracos. Então é uma pele que dura muito o procedimento, mas ela acaba expandindo um pouco. Principalmente se a pessoa tem rugas na sobrancelha, assim, perto da sobrancelha, né? Se é mais enrugado. Então tomar muito cuidado com a quantidade de pigmento que você vai colocar numa pele mais madura, porque é uma pele que tem tendência a ter alta saturação, tá? Então se tem alta saturação, vocês têm que tomar cuidado com a quantidade de pigmento. Ó, gente, tá torto aqui pra mim, tá? Por isso que eu tô virando a cabeça. A Simone, ó, aprender com você é muito gratificante. Obrigada. Obrigada eu, viu, Simone, por deixar eu entrar na vida de vocês, ajudar, participar, né? Eu gosto muito de dividir meu conhecimento, então muito obrigada a vocês que estão aqui na live por deixarem eu ajudar aqui de alguma forma, né? Dividir meu conhecimento com vocês. Então, vamos lá. A pele de fumante, a pele mais idosa, né? A pele mais, que eu chamo de peles mais maduras. Tá, eu já vou falar dessa pergunta aí, da Marisa. Tá. Então, a pele mais madura, ela tem como se fossem uns buracos por dentro. Então, se for uma micropigmentação, né, com dermógrafo, vocês têm que passar menos pigmento ali e esperar o retoque. Porque se você for passando ali em cima, não pegou tão bem, passa de novo, o pigmento vai expandir muito, tá? E com o Tebori, passar mais espaçado os fios, porque senão vai ficar muito colado um no outro, e aí vai ficar muito colado um no outro, e aí não vai ficar legal, porque quando eles expandirem vai ficar um sombreado, tá? Então pele madura, muito cuidado com a quantidade de pigmentos que você vai utilizar, e o espaçamento entre os fios tem que ser maior. Pra você, qualquer coisa no retoque você preenche, não tem problema. Mas é uma pele que tem alta saturação. Então, cuidado com as peles mais maduras, aí a partir de 50 anos, faz fios mais espaçados e menos pigmento. Ó, a Marisa mandou: Tássia, quem tem cicatriz, o que acontece? Boa pergunta. Quem tem cicatriz, é como se a cicatriz sugasse o pigmento todo pra ela. Eu tive uma cliente uma vez, no início de carreira, que eu já tinha esse conhecimento de cicatriz. E aí eu fui fazer o procedimento nela e ela tinha uma cicatriz nas duas sobrancelhas, na verdade. Ela é minha cliente até hoje. Mas hoje ela me escuta. Nessa época, quando tava começando mesmo, isso tem muitos anos, fui fazer nela e eu falei com ela, ó, a gente não vai passar muito na sua cicatriz, vai parecer que está falhado, mas é normal. Porque quando o pigmento cicatrizar, a cicatriz suga e ele dá uma expandida. Só que ela falou, não acreditou em mim na hora. Ela falou, não, faz mais um, sei lá. E aí eu falei com ela, ó, por sua conta e risco, vou fazer mais um, não vou mexer mais, mas no retoque a gente vai dar uma olhada. E aí a gente fiz mais um fio, e no retoque ela voltou e falou, realmente, você tem razão, você tinha razão. Agora dá pra ver. E aí quando cicatrizou, né, que ela voltou no retoque 30 dias depois, que deu pra ver que no lugar da cicatriz tava um borrãozinho. E foi exatamente isso que eu tinha falado pra ela. Então ela é minha cliente até hoje. Toda vez que ela volta pra fazer um retoque, ela fala, nossa, eu lembro aquele dia, aquele primeiro dia que eu vim, que você falou da cicatriz, e agora realmente eu acredito em você, confio em você plenamente. Porque desde o início já tinha me avisado, né, desse problema com a cicatriz. Então cicatriz, gente, é alta saturação. Você faz um fio, ele dá uma borradinha e ele fica bem saturado naquele local, tá? Ele não tende a desbotar muito. Então, cuidado com ficar repassando em cima de cicatriz, porque fica aquele buraquinho, né? Gente, eu vou ter que ler aqui. Não sei de quem que foi. Às vezes o pigmento não pega na cicatriz, já sumiu o nome. Sim, é por isso que eu tô falando. Aí a gente fica repassando em cima da cicatriz, porque é uma pele mais dura, e aí acaba que o pigmento já pegou, mas você tá repassando porque ficou aquele branquinho ainda por ser cicatriz. Então, muito cuidado com isso. Às vezes é melhor fazer uns 2 fiozinhos ali,
mostrar pra pessoa, falar, ó, tem um buraquinho, mas qualquer coisa no retoque a gente arruma. Mas vocês podem ter certeza, no retoque vai estar muito mais preenchido, porque a cicatriz é alta saturação, tá? Juliana Design. E quando a cliente tem verruga na... Ixi, sumiu. Quando a cliente tem verruga. Então, sobre verruga. Tem 2 tipos de verruga, tá? Tem a verruga que a cliente nasceu com ela, que ela, né, a vida inteira, desde pequenininha, tem aquela verruguinha ali. E tem a verruga viral, que quando ela era criança, ela não tinha aquela verruga ali, e que aquela verruga surgiu ao longo da vida. Então, pode ser uma verruga viral. Então, ó, se você pegou uma cliente que tem verruga de nascença, não precisa preocupar. Pode fazer por cima. Só que tem verrugas que não pegam, tá? É um local muito... tem muito vasinho sanguíneo e acaba sangrando muito, enfim. Então, tem locais que realmente de verruga que não pega. Mas pode tentar passar por cima, não tem problema. Agora, sua cliente não nasceu com aquela verruguinha. Aquilo ali apareceu pra ela ao longo da vida dela. Então, não furar aquilo ali de jeito nenhum. Então, você tem que perguntar pra ela, tá? Se aquela verruga já nasceu com ela ou se apareceu ao longo da vida. Porque se apareceu ao longo da vida, é porque pode ser uma verruga viral. Então, pode ter uma carga viral muito grande ali e você pode estar se contaminando com aquilo ali, tá? A Maísa, perfeita explicação. Obrigada, Maísa. Vanessa Bento. E quando a pessoa é alérgica à tinta, ela pode fazer a micro? Então, não. Tem sempre uma prova de toque que a gente faz, né? Pessoas que são muito alérgicas, por exemplo, tem alergia à tinta de cabelo, tem alergia à rena, pessoas que são muito alérgicas com produtos químicos, assim, de tintura, a gente sempre faz uma prova de toque. A pessoa vem, você faz uns risquinhos nela aqui, ó, no pescoço, aqui perto do cabelo, que não vai aparecer, né? Com o pigmento mesmo, faz uns risquinhos e espera uns dias, pelo menos uma semana. E aí ela vai voltar pra você. E se aquilo ali não tiver inflamado, pode fazer tranquilamente, porque você já colocou aquilo na pele dela e viu que ela não tem reação alérgica com aquilo, tá? Então, assim, essa questão de alergia, a gente só faz a prova. Deveria, né? O pessoal fala assim, deve fazer a prova de toque com todo mundo. Mas não é o que acontece, nem todo mundo tem a disponibilidade de ficar indo no estúdio todo dia, né? Pra fazer, enfim. Então, só quando a pessoa for muito alérgica, esse procedimento de prova de toque, ele é essencial, tá? Mas tirando isso, eu uso tintas hipoalergênicas, que eu nunca vi dar problema nenhum. Outra coisa que eu queria falar, esse negócio da alergia, que eu falei, né? Tem gente que tem alergia com tinta de cabelo, tem gente que tem alergia com rena, e aí é bom fazer a prova de toque. Eu tive uma cliente que foi o contrário. Ela fez a micro ficou linda, maravilhosa. Ela foi embora e deu ali uns meses, uns 8 meses, a micro começou a clarear. E aí ela foi fazer rena. E aí, gente, fazendo rena, ela teve uma alergia com a rena, que foi um negócio absurdo. Ela foi parar no hospital com bolhas mesmo, deu bolhas a rena nela. Então, olha que diferente. Ela não teve alergia com a micro, que é o que o pessoal mais tem medo, né? Porque os pigmentos realmente, se comprar pigmentos de qualidade, eles são hipoalergênicos. Então, o risco de alergia é 1 em 1 milhão. Então, ela não teve alergia com a micro dela ficou linda e teve alergia com a rena. Então, né, não teve relação nenhuma com a micro. Ó, a Juliana fala um pouquinho sobre queloide. Vanessa, muito obrigada. Por nada, Vanessa. Ó, finalizando esse assunto, a Joyce mandou: eu tenho alergia à rena, fiz a micro e não teve alergia nenhuma. Exatamente isso que eu tô falando. Tem gente que é o contrário, né? Que tem alergia com a rena e não tem alergia com a micro. Rena me deixa mal. Joyce, é complicado. Tem gente que realmente não dá certo com a rena. A Juliana pediu: fala um pouquinho sobre queloide. Vamos lá, queloide. Agora eu vou usar todo o meu conhecimento de esteticista, tá? Que eu também sou esteticista, pra quem não sabe. E vou falar sobre queloide. Estudei muito na faculdade queloide, cicatriz hipertrófica e cicatriz atrófica. Qual que é a diferença? A cicatriz atrófica é a cicatriz mais afundada. Então é como se fosse uma estria, né? Que aquela cicatriz está abaixo da pele, tá fundo.
A cicatriz hipertrófica se parece muito com o queloide e é aí um dos problemas que se dá no procedimento de micro ou tatuagem. Que aí a pessoa fica pensando, né? Ah, será que eu posso fazer a micro já que eu dei um queloide na minha tatuagem? Às vezes nem é um queloide, tá? É por isso que eu vou falar aqui as diferenças entre a cicatriz hipertrófica e o queloide. A cicatriz hipertrófica, vamos falar que a cicatriz está aqui. Se ela subiu um pouquinho, é cicatriz hipertrófica. Se ela subiu um pouquinho e extravasou do buraco da cicatriz, ela ficou muito mais larga, aquele machucado. Tipo, exemplo bom, lembrei do exemplo bom. Um bolo. Você está fazendo um bolo, né? O tabuleiro está aqui. O bolo subiu um pouquinho, pode ser ali, se for uma cicatriz daquele jeito, cicatriz hipertrófica. Agora, o bolo subiu um pouquinho e extravasou as beiradas do tabuleiro, seria um queloide. Então, muita gente tem essa dúvida, saibam identificar se é um queloide ou se é uma cicatriz hipertrófica. Por quê? Porque se a pessoa tem tendência a ter queloide, não é interessante ela fazer micro, tá? O queloide, ele é realmente uma tendência genética da pessoa que dá mais em pessoas de pele morena, negra, tá? E aí depende também da área. Tem áreas que tendem a dar mais queloide, por exemplo, na orelha e tal. E tem pessoas que fizeram uma tatuagem há 10 anos atrás, que não cuidaram dessa tatuagem, que não passaram um creminho regenerador, que não lavaram direitinho, que pegaram sol, que entraram na piscina. Então, conclusão, não cuidaram daquele machucadinho, porque a tatuagem e a micro são machucadinhos que a gente está fazendo na pele, são rasguinhos. Então, aquela pessoa não cuidou e aí não cicatrizou de maneira correta. E isso eu já vi muito, viu, gente? Muito. A pessoa me manda assim, eu tenho queloide no corpo, será que eu posso fazer a micro? Eu sempre peço uma foto desse queloide para ver se realmente é um queloide, se é uma predisposição genética dela a ter queloide ou se é uma cicatriz hipertrófica. E aí eu sempre pergunto, você cuidou desse machucado que deu a cicatriz hipertrófica? Porque se você tiver cuidado direitinho, e, né, sem pegar sol, sem pegar piscina nos primeiros dias, passando um regenerador celular, pode ser aí um Bepantol, no caso de machucado, enfim, se você cuidou direitinho e esse procedimento, esse machucado deu uma cicatriz hipertrófica ou um queloide, pode ser realmente que você tenha essa predisposição. Aí eu não indico fazer a micro. Mas se foi só um mau cuidado, e isso acontece demais, gente, demais. A pessoa não cuidou do procedimento, da tatuagem, do machucado, e aí a cicatrização não foi correta. Mas ela não tem uma predisposição àquilo, é só ela cuidar direitinho. Porque o corpo, ele tem ali 30 dias após um machucado, ou uma micro, ou uma tatuagem, para ele se regenerar, para a pele regenerar e fechar. Se você com ali 2 dias de tatuagem, de micro ou de machucado, você pula numa piscina pública, cheia de bactéria e fungo e tudo quanto há, é óbvio que a cicatrização não vai ser a melhor possível. E isso dentro da micropigmentação também. Porque a gente às vezes pensa assim, é tão pequenininho, mas não é. É muito sério um procedimento de micro e você deve ter sim os cuidados necessários com esse procedimento, né? Você deve sim cuidar direitinho, passar um regenerador celular, não pegar sol, porque além do pigmento não pegar, você pode causar uma infecção no local. Eu sempre falo para as minhas clientes não ficarem colocando a mão na sobrancelha próximo ali do procedimento ter acabado, porque a pele ainda está aberta, ela fica uns 3 dias, 4 dias aberta, vai formando uma casquinha, né? Mas a nossa mão tá sempre suja, por mais que a gente lave a mão, tá sempre sujo, e aí ficar botando a mão, a gente pode estar causando uma infecção no local, porque a pele está aberta, tá? Então, muito cuidado com esse negócio de ficar colocando a mão suja, e isso fechando o assunto do queloide. Às vezes não é queloide, às vezes é só uma cicatriz hipertrófica, porque ela não cuidou daquele procedimento, da tatuagem, do machucado, do brinco que ela fez, enfim. E aí você pode sim fazer o procedimento dessa pessoa, mas saiba identificar para essa cliente a diferença de queloide e de cicatriz hipertrófica. Então, lembrando que eu falei, cicatriz hipertrófica tá fazendo um bolo. O bolo subiu um pouquinho do tabuleiro, cicatriz hipertrófica. O bolo subiu e esparramou no forno inteiro, queloide. Então, saibam identificar, procurem sobre isso na internet, leiam artigos, né, confiáveis.
Vanessa, excelentes explicações. Muito obrigada, Vanessa. E eu queria citar aqui também, falar pra vocês, tô falando de pele madura, né, falei, e eu quero falar de pele adolescente, né, o outro lado da moeda. A pele adolescente, ela tende a ter mais óleo. Então, é o que eu falei sobre a pele oleosa. Você sempre vai falar pro seu cliente adolescente antes de fazer o procedimento nele, que o procedimento pode durar menos e que os fios podem expandir, tá bom? Porque é muito importante ele saber como que esse procedimento vai acontecer na pele dele, tá? E sempre falar com ele, às vezes fazer uma esfumada ao invés de um fio a fio, porque o fio pode expandir, a esfumada não. Ou às vezes misturar as duas técnicas. Fazer um fio a fio com esfumado, que também fica lindo, né? Lindo, eu sou apaixonada pela mistura das duas técnicas. E seria aí uma opção para quem não quer uma sobrancelha tão marcada, que seria a esfumada, mas quer uma fio a fio mais marcadinha. Então você mistura as duas técnicas para pele oleosa dar super certo. Ó, muito boa essa aula, tô muito grata por isso. Por nada, Maísa. Toda terça-feira, viu, gente, vai ter live aqui às 20 horas. Então, toda terça eu vou trazer um tema pra vocês. E aí vocês vão deixando as perguntas de vocês e a gente vai conversando sobre isso. Vou tentar deixar essa live salva, eu ainda não sei como é que faz, tá? Falando muito sério. Então, se eu não conseguir salvar, não sei o que vai acontecer, mas eu vou tentar. Vou realmente tentar deixar salvo aqui. Outra coisa que me perguntam muito. Essa eu quero até dar um rufar de tambores pra essa. Gente, Tássia, fiz uma micropigmentação e aí passou não sei quanto tempo, meus pelos da sobrancelha começou a cair. Pode ser pela micropigmentação? Agora, quem te perguntar isso agora, você vai responder com a maior propriedade do mundo, porque isso eu já estudei muito. E você vai responder, ó, com o maior coração aberto e felicidade da vida. Vai falar, não. Não tem nenhuma relação. Li ali o negócio, perdi. Não tem nenhuma relação onde os fios ficam com a micro. A Agatha falou pra salvar nos destaques. Vou tentar salvar depois, comadre. Primeiro deixa eu ler aqui. Minha mãe é doida pra fazer, mas morre de medo devido à alergia. Quando vier em Araújos, iremos procurar para fazer o teste nela. Pode ser? Pode ser, Vanessa. Vem aqui que a gente faz o teste, espera uma semana e aí ela vai ter certeza absoluta se ela tem alguma reação com o procedimento ou não, tá bom? Mas lembrando, os procedimentos, o pigmento é sempre hipoalergênico, mas se quiser fazer o teste, a gente faz sim, tranquilamente. Então, voltando aqui, estava falando sobre aonde os pelos ficam, né, nascem e aonde a micro alcança. Gente, não tem relação nenhuma, zero relação, tá? Garanto pra vocês. Os pelos começarem a cair depois de fazer a micro. Por quê? A pele tem 3 camadas. A micro, ela é sempre feita na primeira camada. A tatuagem, na segunda camada. Você sabe aonde os pelos nascem? Aonde que tá a raiz? O bulbo do pelo? Na terceira camada. Então, não tem relação nenhuma um procedimento que você fez aqui na primeira camada conseguir estragar o nascimento de um fio que está lá na terceira camada. Então, quando te perguntarem isso, quando conversarem disso com você, agora você já sabe. Não existe relação nenhuma entre fazer uma micro e os pelos começarem a cair, tá? Tem até o outro lado da moeda nesse quesito, que é o seguinte. Quando você faz um microagulhamento no rosto, o corpo olha para aquele local, então acaba regenerando aquele local, então leva mais sangue para aquele local, isso falando de pele. Então, quando você faz um agulhamento ali, que é um rasguinho na pele, que é uma micro, né? Na primeira camada da pele da sobrancelha, pode ser que o corpo olhe para aquele local e dê mais irrigação sanguínea. Então, pode nascer fios onde não estava nascendo com tanta força. Então, pode fortalecer os fios que estão nascendo. Cair, jamais, tá? Pode tirar esse medo da sua vida. Luana, é verdade que a micropigmentação prejudica a vida na velhice quando a pessoa está mais velha? Não, pera, eu não entendi a pergunta. Eu tô virando o rosto porque tá torto aqui pra mim, tá, gente? É verdade que a micropigmentação, ela prejudica a vida na velhice quando a pessoa está mais velha? Não. Não tem relação nenhuma.
Eu trabalho muito com pele madura, trabalho muito mesmo com pele madura, é o meu público-alvo, assim, é o que eu mais atendo, são peles mais maduras. E se a pessoa tá com uma saúde boa, se ela está bem de saúde, se ela não tem nenhum problema, né, sério, até porque tem a ficha de anamnese, né, que é uma ficha que você entrega pro seu cliente antes de fazer o procedimento, que aí ele vai anotar lá se ele tem certas doenças. Então, por exemplo, se ela tá velha e não é uma senhorinha, né, uma vovozinha de bem de saúde, não é bom fazer, porque aí o sistema imunológico dela já está baixo e aí não é interessante. Agora, se é uma vovozinha super tranquila, se é uma vovozinha que não tem nenhuma doença grave, né? Mas tem pressão alta, por exemplo. Mas se toma um remédio para pressão, tranquilo, não tem problema nenhum. A micro, como eu falei aqui, em peles maduras, ela só tende a expandir um pouquinho nos lugares que a pessoa tem mais ruga, que a pele está mais flácida. Então, sempre tomar cuidado com a quantidade de pigmentos e a pertitude, qual é a palavra que eu tô procurando, gente? E não fazer os fios tão perto, né? No caso. Então, tinha mais um link aqui, um tópico. Pele negra. É o meu último tópico que eu vou falar aqui pra vocês. Pele negra. Eu fiquei sabendo que pele negra tem diferença. Tem diferença? Tem diferença, tá? A pele negra, ela é uma pele mais rígida, mais dura. E isso é visível na hora que você encosta, você não precisa nem ser com agulha. Chega uma cliente pra você, reparem, se vocês forem micropigmentadores. Chega uma cliente, você encosta na pele dela, a pele dela é mais rígida. Então isso dá diferença na agulha que você vai utilizar, tá? Então a pessoa tem uma pele negra. O que eu faço? Você sempre vai na micropigmentação, que é com dermógrafo. Nas minhas clientes de pele branca, eu utilizo a agulha Nano 0,20 milímetros. Para peles negras, dependendo da pele, a agulha 0,20 não aguenta, ela fica dobrando, porque ela é muito fininha e a pele é muito dura, muito rígida. E aí eu pego a Nano 0,30 milímetros, que ela é um pouquinho mais grossa, ela dá conta do recado. Na microblading, né, é a mesma coisa. E não existem as lâminas flex e as lâminas hard. Então, as lâminas flex para pele branca, ela funciona bem, porque a pele consegue te dar ali uma resistência que a lâmina consegue quebrar. Então, dá tranquilo. Agora, a pele negra, ela é interessante na microblading você utilizar uma agulha hard, que ela é mais durinha, mais firme e que vai conseguir penetrar ali direitinho, fazer no local certinho, sem dobrar. Porque se você usa uma lâmina flex numa pele muito rígida, ela vai dobrando as lâminas e não vai ficar bonito o procedimento. Então teria que ser a hard mesmo. Tá. Acabaram as perguntas. Tô tentando responder todos aqui. Gente, eu quero lembrar vocês que toda terça-feira vai ter live aqui no Instagram. Então, eu quero a participação de vocês. Toda terça vai ter um tema, tá? Que eu vou falando sobre isso. Vanessa Bento, você faz microagulhamento? Não. Eu tenho formação para fazer o microagulhamento, porque eu sou esteticista, mas por enquanto eu só trabalho com micropigmentação mesmo, que é o que me motiva, que é o que me faz feliz. Mas nunca se sabe, né, gente? Um plano aí futuro, nunca se sabe. Mas por enquanto, não trabalho com microagulhamento. Mas tenho a certificação, porque eu sou esteticista. Então, toda terça-feira vai ter live aqui ao vivo, né, pra vocês. E às 20 horas, tá? Toda terça. Então, se vocês têm alguma dica de tema também, né, querem que eu fale sobre algum tema, me manda aqui que vai ser um prazer conversar com vocês. Vou tentar deixar essa live salva. Diz a Agatha aqui que mandou um passo a passo. Vou tentar fazer aqui a hora que eu fechar essa live. E muito obrigada por vocês terem participado. Faz uma live sobre dermógrafo bom, que não seja tão caro. Eu já vou te dar duas indicações aqui. Quem foi perguntar? Simone. Simone, duas indicações aqui então de dermógrafos bons que não são tão caros. São os dois que eu tenho, que são muito bons. Tem o Sharp 300, que é um dos que eu tenho, que ele é muito bom, tá? Você compra aí em vários lugares. Eu comprava os meus dermógrafos na Dermocamp. É um site super confiável, eles têm suporte. Quando estragou, mandei. Voltou, tava pausado aqui devido à baixa conexão.
E aí, o outro muito bom é o Sharp Baby 300 Baby, que ele é muito bom. Muito, muito bom. E outro que também é muito bom é o Shayenne. O Shayenne, na verdade, são réplicas da Shayenne. A Shayenne é uma marca de tatuagem, tá? Mas que tem réplicas de dermógrafos chamados Shayenne, que você compra todos aí de 1.200 a 1.600. Dependendo do lugar, você consegue achar um preço mais ou menos esse. E são dermógrafos muito bons. Então, o Sharp 300, o Sharp 300 Baby, que ele é muito bom também, e o Shayenne são 3 dermógrafos maravilhosos, tá? Peraí. Faz com a sobrancelha em U para nós, Tássia. Gente, eu tô querendo fazer uma live, que vai ser agora, próxima aí, pra mostrar pra vocês a marcação das sobrancelhas, pra fazer mesmo uma sobrancelha, né? O desenho da sobrancelha. Mostrar o visagismo. O que vocês acham? Vocês vão gostar dessa live? Pra mostrar mesmo a marcação, como que você sai de uma sobrancelha do zero e o que fazer, né, com cada sobrancelha. Eu tô querendo fazer essa live pra vocês. Simone, muito obrigada pela dica do dermógrafo. Imagina, fica à vontade. Outra coisa, aqui no perfil tem o link do meu canal no YouTube, que tem vários vídeos sobre temas variados. Então, se vocês quiserem mais conteúdo, né, a não ser nas terças-feiras que eu vou estar aqui, entra lá no canal do YouTube, que tem vários vídeos de temas muito variados. E aqui no Instagram também tem os videozinhos, né? Ó, vocês vão assistir, todo mundo mandando joinha, então eu vou fazer essa live aí sobre o design, né, mostrar direitinho as linhas do visagismo, como montar uma sobrancelha, né, como fazer o desenho certinho. Vou fazer essa live e eu vou avisar pra vocês quando vai ser, tá? Eu tô com várias ideias de live, nossa, tô com várias ideias de live, gente, minha cabeça tá pipocando aqui de ideia pra fazer live. Então, toda terça-feira vai ter, então eu espero vocês, viu? Meu maior muito obrigada por vocês estarem aqui. Ó, a Maísa mandou, tu vai longe, obrigada, vocês também. Vamos todo mundo pegar nas mãos e vamos juntas, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês aqui. Vou deixar essa live salva, vou fazer de tudo pra dar conta, né? Mas eu acho que vou dar conta. Deixar essa live salva, a live vai ficar aqui. E toda terça-feira tem live às 20 horas com temas variados de micropigmentação, de microblade. Então, espero vocês. Um beijo, muito obrigada. Fiquem com Deus. Deixa eu tentar fechar, né? Porque não consegui.